Bem, pessoal, vamos aí para uma última parte dessa aula sobre conceito de tensão, e nessa aula vamos abordar dois exercícios que envolvem a utilização de tensão admissível e fator de segurança. Nesse exemplo 1.9, nós temos o seguinte enunciado: a haste suspensa está apoiada em sua extremidade por um disco circular fixo acoplado, como mostra a figura. Se a haste passa por um orifício de 40 milímetros de diâmetro, determine o diâmetro mínimo exigido para a haste e a espessura mínima do disco necessária para suportar a carga de 20 kN. A tensão normal admissível da haste é 60 MPa e a tensão admissível de cisalhamento para o disco é de 35 MPa. Então, como vimos, esses dois dados, né, são dados experimentais, então, obtidos através de ensaios. Então, vamos entender o que está acontecendo aqui nesse problema. Eu tenho um disco, né? Esse disco tem uma haste, aí quem conhece, quem é da área da mecânica, aí vai ver que isso daqui se parece muito com uma válvula de motor automotivo, tá? Então, o que acontece? Eu tenho aqui a aplicação de uma carga de 20 kN, uma carga normal, né? Vejam que essa carga ela é perpendicular à haste, então essa carga vai provocar uma tensão normal, né? Essa haste aqui vai estar submetida a uma tensão normal sigma, tá? Devido à aplicação dessa carga perpendicular, ao passo que essa válvula, né? Aqui está uma diferença do que nós vimos até agora, né? Essa válvula, ao ser solicitada por essa carga de 20 kN, ela tende a cisalhar nessa região, né? Por quê? Porque se a gente, vamos imaginar aqui que eu aplique uma carga crescente, né? Essa carga ela começa de 0 e vai subindo até um valor onde que isso aqui vem a romper. Se eu garantir que o diâmetro dessa haste seja capaz de suportar esse carregamento para uma grande força, o que vai acabar acontecendo é que a tensão, né, de apoio, né, então eu vou ter aqui uma tensão de apoio, né, aqui nessa região onde a válvula está apoiada, ambos os lados, né, eu vou ter uma tensão normal aqui no apoio, tá? Isso aqui vai gerar também uma tensão sigma de apoio. Por quê? Porque a válvula vai estar exercendo uma força sobre o apoio e, pela terceira lei de Newton, o apoio exercerá uma força sobre a válvula e isso vai desenvolver uma tensão normal. Só que aqui, né, nessa região aqui, ó, onde que forma o orifício de apoio, vai surgir uma tensão de cisalhamento, como está mostrado aqui. Por quê? Porque essa área aqui é quem vai sustentar essa tensão de cisalhamento. Então, essa válvula, ela tende a cisalhar, ela tende a cortar, né? Ela tende a ser cortada, né, num diâmetro equivalente a esse orifício, num diâmetro de 40 milímetros. Então, percebam que a haste está submetida a uma tensão normal, né? A haste está submetida a uma tensão normal, ao passo que o disco está submetido a uma tensão de cisalhamento nessa região, né? Nessa circunferência aqui, que é igual à circunferência do apoio. Então, eu tenho que dimensionar essa válvula, eu tenho que dimensionar tanto esse diâmetro D quanto essa espessura T necessária para suportar esse carregamento, tá? Então, vamos começar dimensionando aqui a haste, né? Vamos começar a fazer o dimensionamento da haste. Então, como nós falamos, a haste está submetida a uma tensão normal do tipo sigma igual a P sobre A, onde sigma, né? O sigma aí vai ter que ser igual ao sigma admissível. Por óbvio, vai ter que ser igual ao sigma admissível. Então, dito isso,
eu vou ter que, né, o meu parâmetro de projeto, como a gente falou, vai ser a área. Então eu vou ter que dimensionar essa área necessária aí para suportar a tensão normal. Então a área, no caso, é P sobre sigma admissível. Como a área, essa área é uma área referente a essa haste circular, então nós já falamos que isso aqui é πd ao quadrado, né? πd ao quadrado sobre 4. Então, eu vou ter aqui πd ao quadrado sobre 4 igual a P sobre o sigma admissível. De modo que o diâmetro da haste vai ser raiz, né? Vai ser raiz de, vamos manipular isso aqui, vai ficar 4π, né? Vou multiplicar cruzado aqui, 4π, e o π passa dividindo, sobre π vezes sigma admissível. Logicamente, isso aqui passa para lá, tirando a raiz. Então, o diâmetro vai ser raiz de 4 vezes a carga, que é 20 kN, 20 vezes 10 a terceira, sobre π vezes a tensão admissível, que é 60 MPa, 60 vezes 10 a sexta. Isso vai resultar num diâmetro de 0,0206 metros. Né? Deixa eu melhorar isso aqui. 0,0206 metros. Que é aproximadamente, né, 20,6 milímetros. Esse é o diâmetro necessário para a haste, né? Então, para a haste suportar essa carga de 20 kN sem romper, né? E aí o material com que ela é feita, apresentando uma tensão admissível de 60 MPa, ela precisa ter no mínimo 20,6 milímetros. Agora vamos ao dimensionamento dessa espessura T aqui, né? A espessura do disco. Então, no caso do dimensionamento agora do disco, né? O que nós temos aqui? Nós temos que o disco ele está submetido a uma tensão de cisalhamento do tipo V sobre área, onde a tensão de cisalhamento ali tem que ser igual à tensão de cisalhamento admissível, né? Que é o nosso dado aí, que é uma propriedade do material, de modo que a área de sustentação vai ter que ser igual a V, né? E aqui V, como é cisalhamento simples, eu tenho que V é igual a P, ou seja, a carga interna é igual à carga externa. Então isso aqui vai ficar P sobre tal admissível. Aí, o que ocorre aqui? Vejam o seguinte, o disco ele é isso aqui, né? Esse disco, na verdade, ele é circular, né? Deixa eu tentar desenhar um disco aqui melhor. Esse disco ele é circular e aí ele tem uma espessura assim, né? Para entender, ele tem uma espessura aqui, esse disco, essa espessura T aqui, né? Isso aqui é a espessura T do disco. O que eu posso fazer para calcular essa área superficial aqui? Essa área superficial aqui, né, ela pode ser calculada da seguinte forma. Isso aqui pode ser transformado em um retângulo, né? Eu posso planificar essa área. Como que eu faço essa planificação? Né, a gente já falou isso aqui. Esse comprimento aqui é o perímetro do disco. Então, se eu cortar esse disco aqui, fizer uma seção e abrir, né, isso daqui, eu calculo o perímetro. O perímetro é 2πr. 2πr. E a espessura é a espessura T, né? Então, a base do meu retângulo é o perímetro da circunferência e a altura é a própria espessura T. De modo que a área desse retângulo agora vai ser igual a 2πr vezes T, né? Como o R é D sobre 2, isso aqui pode ficar 2π
D sobre 2T. Corto esse 2 aqui, então a área é π dt, ok? Onde que nós queremos calcular o T. E aí, substituindo aqui, como A é π dt, então eu vou ter π dt igual a P sobre tal admissível. De modo que a espessura T necessária vai ser P, que é a carga, sobre π de tal admissível. Ou seja, a espessura T vai ser a carga P, que é 20 kN, 20 vezes 10 a terceira, sobre, né, que é 20, π vezes o diâmetro, que é 40 milímetros, 0,04, vezes a tensão admissível de cisalhamento, que é 35 MPa, 35 vezes 10 a sexta. Isso vai resultar numa espessura T de 0,00455 metros, que é aproximadamente 4,55 milímetros, né? Então essa é a espessura T necessária para suportar a tensão de cisalhamento que vai surgir, né, nessa área de sustentação que nós falamos aqui, nessa área de sustentação do disco, ok? Então esse daí foi um exemplo também clássico aí de utilização da tensão admissível, né, como parâmetro de projeto. Bom, então para finalizar, vamos aqui a mais um exemplo, né, de utilização do conceito de tensão admissível e fator de segurança. Nesse exemplo, nós temos o seguinte enunciado. A barra rígida, AB, mostrada na figura, é sustentada por uma haste de aço AC de 20 milímetros de diâmetro e um bloco de alumínio com área de seção transversal de 1.800 milímetros quadrados. Os pinos de 18 milímetros de diâmetro em A e C estão submetidos a cisalhamento simples, né? Então temos aqui cisalhamento simples. Se as tensões de ruptura do aço e do alumínio forem de 680 MPa e 70 MPa respectivamente, e a tensão de ruptura por cisalhamento para cada pino for de 900 MPa, determine a maior carga P que pode ser aplicada à barra. Aplique um fator de segurança, então agora nós temos aqui a aplicação de um fator de segurança igual a 2. Então, para entender o problema, nós temos aqui a aplicação de uma carga P, tem um bloco de alumínio, né, sustentando a carga aqui no ponto B. Esse bloco de alumínio ele possui uma tensão normal admissível de 70 MPa, né? Eu tenho aqui para o bloco de alumínio uma tensão de 70 MPa e aqui eu tenho uma barra de aço de 20 milímetros de diâmetro. Essa barra de aço possui uma tensão de ruptura de 680 MPa. Aqui eu tenho dois pinos em A e C, né? Esses pinos têm 18 milímetros de diâmetro e possuem uma tensão de cisalhamento admissível, uma tensão de ruptura de 900 MPa. E aí eu vou usar um fator de segurança 2 para determinar qual é o maior valor da carga P que pode ser aplicada sem que o alumínio falhe, a barra de aço falhe ou os pinos falhem, né? Então eu estou dimensionando aí agora não a área de sustentação necessária, mas a máxima carga que pode ser aplicada a uma estrutura que já foi dimensionada. Beleza? Então aqui o primeiro passo é, como nós vimos, aplicar o conceito de fator de segurança para definir as tensões admissíveis no projeto. Por quê? Porque eu tenho as tensões de ruptura. Eu preciso definir as tensões admissíveis em função do fator de segurança. Então a gente tem aqui o seguinte, ó, o fator de segurança vai ser igual, né? Vamos aplicar para cada caso. A tensão de ruptura do aço, né? A tensão de ruptura do aço sobre a tensão admissível
do aço. De modo que, multiplicando isso aqui cruzado, eu vou ter que a tensão admissível para o aço vai ser igual a tensão de ruptura do aço, que é 680, sobre o fator de segurança, que é 2. Ou seja, a tensão admissível para o aço vai ser de 340 MPa. Então, essa é a máxima tensão admissível para essa barra aqui, para o material dessa barra. Por sua vez, eu posso aplicar aqui o fator de segurança para determinar a tensão admissível do alumínio, porque eu sei que a tensão de ruptura do alumínio sobre a tensão admissível do alumínio é igual ao fator de segurança. Então, nesse caso, para o alumínio, eu vou obter que a tensão admissível vai ser igual a 70 sobre 2, que é 35 MPa. Né? E por fim, eu tenho aqui que o fator de segurança é igual à tensão de ruptura, do bloco, né? Dos pinos, a tensão de ruptura do pino sobre a tensão admissível do pino, de modo que a tensão admissível do pino vai ser igual à tensão de ruptura, que é 900, sobre o fator de segurança, que é 2. Isso vai resultar numa tensão admissível de 450 MPa. Né? Então, esses são aqui, essas são as tensões admissíveis para a barra de aço, para o bloco de alumínio e para os pinos sobre cisalhamento simples. Bom, agora, o que nós precisamos fazer aqui? Bom, vejam, já que eu quero dimensionar a carga, porque, observem só, aqui no alumínio, eu sei o seguinte, que esse alumínio está sob tensão de compressão, né? Por quê? Porque aqui, ó, isso aqui vai funcionar como uma reação, né? Vai surgir aqui uma força, um F de B. E aqui, vamos imaginar aqui o equilíbrio desse corpo. Se nós fizermos o somatório dos momentos aqui nesse ponto C, chamar aqui de A, aqui é B, aqui eu vou chamar de C. Então, eu vou ter essa força vezes essa distância que tende a girar para o sentido anti-horário. Então, essa força aqui vai ter que estar para cima, né? Para manter o equilíbrio dos momentos. Aqui vai surgir um F de AC. Então, observem aqui o seguinte, que F de B, né? Eu vou ter aqui, como isso aqui está aplicando uma reação para cima, ele vai estar sofrendo uma carga de compressão aqui para baixo pela terceira lei de Newton. Então, para esse caso do alumínio, eu vou ter que sigma é igual a F de B sobre a área do alumínio. Eu vou ter uma tensão normal aqui, né? Aí, percebam que eu vou ter que, aqui, por consequência, eu vou ter que escrever F de B como uma função de P, ou seja, eu vou ter que escrever essa força F de B como uma função de P. Eu vou ter que falar que F de B é igual a alguma coisa vezes F de P. Por quê? Porque aí eu dimensiono essa força, porque aí eu vou ter o seguinte aqui, veja, eu vou ter que F de B, né? F de B é igual a sigma vezes A. Beleza, defino F de B, já que o meu F de B é um F de P, né? É uma função de P, isso aqui vai ser alguma coisa vezes P, que é igual a sigma vezes A. Eu passo esse alguma coisa dividindo, sobra o P que eu quero definir aqui. A mesma análise eu faço para cá e para os pinos, né? Então, tanto o meu F de AC quanto o meu F de B tem que ser uma função de P, ou seja, F de AC e F de B tem que ser igual a um F
de P, uma função de P. Essa é a ideia, né? Sempre que nós tivermos que definir uma carga máxima, eu tenho que definir as minhas reações sempre em função da carga. Então é isso que nós vamos fazer aqui agora. Então vejam, se nós desenharmos aqui o diagrama de corpo livre da barra, né, como nós vimos lá, eu vou ter aqui a seguinte situação, né? Eu vou ter aqui uma carga, de reação, né? Aqui nesse ponto B. Tenho também uma carga aqui, que é o nosso F de AC, que nós vimos lá, e aqui eu tenho a carga P, né? Tem a carga P aqui, que é a que eu quero definir. E essas distâncias aqui, vamos definir da seguinte forma. Então vamos lá, vamos colocar aqui as notações. Isso aqui é a carga P, né, que eu quero definir. Isso aqui vai ser o meu F de AB, né? Esse é o ponto A. Esse daqui é o ponto B. Então, esse aqui vai ser um F de B. Esse aqui é o meu ponto C. E essas distâncias aqui, isso daqui, vamos lá, isso daqui é 0,75, né? A distância de A a C, e a distância de C a B é 2 menos 0,75, que é 1,25. Então, isso daqui é 0,75 metros. Isso daqui é 1,25 metro. Bom, tá aí. Então, vamos o diagrama de corpo livre. Vamos escrever agora F de B e F de AB como uma função de P. Para isso, e aí, pessoal, para isso é óbvio que nós vamos fazer aqui o seguinte, ó, vamos começar fazendo o somatório dos momentos em A igual a 0. Por que o somatório dos momentos em A? Porque vejam que se eu fizer o somatório dos momentos aqui em A, o F de B não aparece. Vai aparecer quem? F de B e P. Ou seja, eu posso escrever um P em função de F de B e vice-versa, né? Então, eu posso fazer aqui o seguinte. Fazendo o somatório dos momentos em A, eu tenho menos P, né? Porque vai girar para o sentido horário, vezes a distância, que é 0,75, mais um F de B, vezes a distância total, que é 2 metros. Nesse caso, eu vou obter o que aqui? Eu vou obter que F de B é igual a 0,75 sobre 2, vezes P. Então, F de B vai ser igual a 0,375P. Vejam que eu obtive F de B como uma função de P, né? Uma parcela da força P, A mesma coisa nós vamos obter se fizermos aqui o somatório dos momentos em B, porque agora vai aparecer quem? P e F de AB. Então aqui, nesse caso, eu vou obter o seguinte, né? Nós vamos obter o seguinte aqui, P vezes 1,25, né? Sentido, o P aqui gira para o sentido anti-horário, e o F de B para o sentido horário. Então, menos F de B vezes 2, que é a distância total igual a 0. E aí, nesse caso, nós obtemos que, aqui é um F de AB, né? Vamos obter que F de AB é igual a 1,25 sobre 2 vezes P. Isso aqui resulta em 0,625P. Ou seja, obtemos aqui F de AB como uma função de P também, que é o que eu quero. Por quê? Porque agora nós passamos ao dimensionamento das cargas
em função de cada um, né, de cada um dos componentes. Primeiro, vamos determinar qual a máxima carga P que pode ser aplicada, né, de modo a atender as condições de projeto estabelecidas, né, fator de segurança igual a 2, para essa barra de aço. Então, vamos começar aqui determinando qual é a máxima carga P que pode ser aplicada para se conseguir esses parâmetros de projeto em relação à barra de aço. Nesse caso, né, considerando aqui a haste AC, o que eu tenho? Já que a haste AC está submetida a uma tensão normal, eu vou ter que a tensão admissível na haste AC, que é de aço, vai ter que ser igual à carga dessa haste, que é, logicamente, né? Aqui eu coloquei AB, pessoal, mas é AC, né? Deixa eu voltar aqui e acertar isso, senão vocês vão se confundirem depois, né? Fazendo uma análise aí. Aqui, na verdade, é um F de AC, né? Então, deixa eu acertar isso aqui. Aqui também é F de AC. Um F de AC. Aqui é um F de AC, né? AC. Beleza. Então, aqui, ó. Então, esse sigma admissível tem que ser igual ao F de AC sobre a área da haste, né? A área da haste de aço. Bom, multiplicando isso aqui cruzado, eu vou ter que F de AC é igual ao sigma admissível do aço vezes a área do aço. Essa área do aço é π d ao quadrado sobre 4. Uma vez que F de AC é 0,625P, eu vou ter que 0,625P é igual ao sigma admissível do aço vezes π d ao quadrado sobre 4, ou seja, a minha carga P, né, a máxima carga P permitida para a haste de aço vai ser sigma admissível do aço vezes π vezes d ao quadrado sobre 4 vezes 0,625, que é 2,5. Então, isso aqui vai resultar em uma carga de... O sigma admissível do aço, que nós calculamos, foi de 340 MPa, né? Para obedecer o fator de segurança de 2. Então, isso vai ser 340 vezes 10 a sexta, vezes π, vezes o diâmetro, que é 20 milímetros, ao quadrado, sobre 2,5. Isso resulta numa carga de 170.902 newton, que é aproximadamente 170 kilonewton. Bom, então essa é a máxima carga que pode ser aplicada em P para manter as condições de projeto da haste AC. Agora, vamos trabalhar, né, para calcular esses pinos aqui, né, o pino C e o pino A. Então, aqui eles são iguais, né, eles ambos possuem um diâmetro de 18 milímetros e têm a mesma tensão admissível, né, a mesma tensão de cisalhamento admissível de 450 MPa e estão sob cisalhamento simples, né? Então, aqui nós vamos fazer uma análise agora. Nós vamos fazer uma análise agora para os pinos A e C. Então, a minha análise agora é em relação aos pinos AC.
Então, para os pinos AC, eu tenho que a tensão admissível, né, dos pinos vai ser igual à força. Então vejam que aqui a força que está sendo exercida nos pinos também é F de AC, né? Então vai ser o próprio F de AC sobre a área desses pinos. Analogamente, eu vou ter que F de AC, vamos fazer direto aqui, F de AC já é 0,625P, né? É igual a 0,625P vezes a tensão admissível do pino, que como nós vimos aqui, é de 450 MPa, né? Essa tensão de 450 MPa. Então, 450 vezes 10 a sexta, vezes aí essa área também é um pino, π d ao quadrado sobre 4. Então isso aqui vai resultar numa força P que é igual a 450 vezes 10 a sexta, vezes π, vezes o diâmetro do pino, que é 0,018 ao quadrado, sobre 0,625 vezes 4, que é 2,5. Isso vai resultar em uma carga de 183.216 newton, que é aproximadamente, vamos colocar direto aqui, 183 kilonewton, né? Então essa daqui é a máxima carga P que pode ser aplicada aqui no ponto C e que vai manter as condições de projeto em relação a e C, aos pinos A e C. E por fim, vamos dimensionar aqui para esse bloco de alumínio em B, né, que como nós falamos aqui, está sofrendo uma tensão normal. Então, aqui, pessoal, para o bloco B, nós temos a seguinte situação, que a tensão admissível do alumínio é igual à força B, que é a força exercida no bloco, sobre a área do bloco, né? Então, a força B, quanto que vale essa força B? Essa força B é 0,375P, né? Então, a força B, eu vou multiplicar cruzado aqui, é igual ao sigma admissível do alumínio vezes a área do bloco. A área do bloco é 1.800 milímetros quadrados, ou seja, 1.800 vezes 10 a menos 6 metro quadrado. Então, P, né, a carga P vai ser sigma admissível do alumínio, que é 30 e... né, vamos voltar aqui. Esse sigma admissível do alumínio é de 35 MPa. Então, voltando aqui, eu tenho que a carga P vai ser 35 vezes 10 a sexta, vezes a área, 1.800 vezes 10 a menos 6, né? Eu posso até cortar isso aqui, ó, esse 10 a sexta com 10 a menos 6, sobre 0, aí eu vou passar esse 0,375 dividindo, sobre 0,375, né? Então isso daqui vai dar uma carga de 168 mil newtons, ou seja, 168 kilonewton, tá? Então, essa é a máxima carga P que pode ser aplicada na estrutura para manter o projeto aqui no bloco de alumínio. Aí percebam, então, afinal, qual é a máxima carga P que pode ser aplicada?
é a menor delas, 168 kN. Por que é a menor delas? Né? Por que eu só posso aplicar no máximo 168 para manter as condições de projeto? Porque se eu aplicar a carga de 183, que foi a máxima que eu encontrei aqui para os pinos A e C, as condições de projeto dos pinos serão atendidas, porém o da barra de aço e do alumínio não. Aí se eu aplicar a de 171, que foi a que eu encontrei aqui na análise da barra, eu vou atender as condições de projeto da barra e dos pinos, porém não vou atender do bloco de alumínio. E se eu aplicar a menor delas, eu vou atender tanto para o bloco de alumínio, quanto para os pinos, quanto para a barra de aço. Então essa é a ideia aí do dimensionamento, né, de carga máxima que pode ser aplicada numa estrutura. E com isso, pessoal, finalizamos aí o estudo de conceito de tensão. Então isso foi, na verdade, só uma introdução do que será a disciplina de resistência dos materiais. Então vejam que a gente, né, a ideia central é o projeto, né, é dar a base para vocês, futuros engenheiros, a trabalhar com projetos. Então você vai estar preocupado a dimensionar, né, a criação de uma estrutura, a fazer o dimensionamento desses elementos estruturais, ou pegando uma estrutura já dimensionada, como foi esse exemplo agora, definir qual a máxima carga que pode ser aplicada nessa estrutura. Tá? Então, bons estudos aí e até a próxima aula.